Quem nunca pensou em fazer uma lista própria, o seu próprio Ragnarok, é maluco, né? Shumatsu é esse tipo de obra que, por mais que tenha personagens muito legais e use muito das figuras divinas e históricas deles ao extremo, ainda gera aquela coceirinha na orelha, aquele quero mais, né? De como seria ter outros humanos lutando contra deuses. E quem é inscrito do canal há algum tempo já tá ligado do projeto da comunidade do canal, o nosso Ragnarok. Um Ragnarok da comunidade onde vocês, isso mesmo, vocês, constroem as suas habilidades, motivações, aparências, poderes e muito mais. E hoje estamos aqui para revelar os primeiros 6 humanos dessa lista de 13 que vocês construíram e sugeriram lá no primeiro vídeo. E também dar mais detalhes sobre o nosso Ragnarok e a sua eventual plot. Então se acomoda aí e bora pro vídeo. Bom, no último vídeo eu não tinha dado muitas informações ali sobre a lore, né? Na real eu só tinha jogado como que ia funcionar ali a dinâmica e não tinha explicado muito de como ia rolar a história. Até porque eu não tinha muito planejado e até agora eu até que não tenho tanto. Mas eu queria ali dar um pouco mais de informações pra vocês sobre o que eu acho que poderia se tratar essa história, né? Muita gente acabou comentando sobre valquírias, porque no vídeo passado eu tinha falado ali que ia ter valquírias. Mas pensando melhor, durante esse meio tempo de mais ou menos 12 meses em que eu fiz a produção aqui desses primeiros 6 humanos, eu pensei que talvez a gente pudesse dar uma diferenciada nesse sentido. Então eu vou explicar mais ou menos pra vocês como vai ser aí essa convocação dos humanos na lore, e que a gente vai ter sim uma Brunhilde, né? Mas essa Brunhilde, ela não vai ser a Brunhilde, não vai envolver as valquírias, mas vai envolver o titã de fogo Prometeus. Sim, a minha ideia é que Prometeus seja o titã, né, o deus, que vai se rebelar contra os outros deuses, por motivos óbvios, né, ele odeia os deuses, né, tem toda aquela lenda dele, de ele ser preso, né, pelos Zeus, e então ele vai convocar os humanos por meio dos seus poderes de chama, né, as chamas sagradas dele, que ele vai ali trazer os humanos, e a ideia vai ser que os humanos, eles meio que vão ter tesouros sagrados de acordo com a sua essência, sua própria chama. Então, basicamente, a essência desse humano vai ser traduzida para uma chama, e essa chama vai se transformar em um tesouro sagrado. Assim a gente não vai ter valquírias nessa história, que é algo que eu já comentei várias vezes no canal, que eu não curto muito esse conceito, nem mesmo no mangá original. Você tá acrescentando personagens que no geral vão ser só secundários, que vão ter ali uma personalidade, mas você não vai conseguir trabalhar muito e vão tomar muito tempo de tela. Então aqui nessa dinâmica, imaginem que na realidade é o Prometeus convocando e escolhendo esses humanos, né, do quais ele ama tanto, ele gosta tanto, né, e então esses humanos tendo seus tesouros sagrados gerados por essa chama divina, essa chama sagrada que pega a essência deles e transforma em um tesouro sagrado. E além do Prometeus, eu também vou querer que a gente tenha ali, né, por motivos narrativos, 2 personagens acompanhando eles, que nesse caso vão ser os gêmeos Castor e Pollux. E eu não tenho um design pro Castor e pro Pollux, diferente dos humanos daqui do vídeo, eu não cheguei a comissionar um design deles, mas eu tenho algumas ideias ali de o que a gente pode fazer com esse design envolvendo o server do Discord. Então se vocês gostarem da ideia de a gente, quem sabe, fazer um evento lá no server do Discord pra galera fazer uma arte pra esses 2 personagens, né, fiquem à vontade para comentar aí embaixo, que eu posso começar aí esse mini evento lá do Discord pra gente fazer essa junção de Discord do canal com a comunidade aqui do canal, né, realmente essa dinâmica aqui, e a gente ter um design para esses 2 personagens. A minha ideia é eles serem basicamente a Gol, né, da Brunhilde, que seria o Prometeus. Então enquanto a Brunhilde é o Prometeus, a Gol seria o Castor e o Pollux. Então eles seriam 2 personagens, né? Um personagem sendo ali mais esquentado, né? Mais rebelde, mais direto, e o outro sendo um pouco mais tímido, um pouco mais medroso. Então, explicado basicamente aí a dinâmica dos personagens secundários do lado dos humanos, vamos, óbvio, né, para os 6 humanos escolhidos. E se você não tá entendendo porque que eu tô falando dos 6 humanos, caso você não tenha visto o vídeo original, né, aqui a gente tá fazendo uma dinâmica onde vocês sugerem figuras humanas, e aí outros inscritos vão complementando com habilidades, com lore, com motivação, com itens, né, sagrados, enfim, vão ali fazendo a construção do personagem. E a gente começou escolhendo os 6 primeiros humanos, mas claro, né, a gente vai ter mais vídeos para escolherem os próximos humanos. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal para que a gente bata a meta dos 8.000 inscritos, que é a próxima meta aí do canal, para que a gente possa seguir aqui com essa dinâmica, porque a gente vai escolhendo os personagens de acordo com
com a meta que a gente vai batendo. A gente bateu a meta dos 7.000 inscritos, então amanhã, né, no dia que esse vídeo estiver lançando, amanhã, vai lançar o vídeo para vocês poderem sugerir os 6 primeiros deuses, né, os caras que vão enfrentar esses humanos, e depois, quando a gente bater a meta dos 8.000 inscritos, a gente pode completar os humanos dessa lista aqui escolhidos, outros 7 humanos. Então, pra gente completar essa lista, você tem que se inscrever se ainda não tiver inscrito, e claro, tem que mandar pros seus amigos aí, né, o vídeo para eles se inscreverem também, assim o canal pode crescer cada vez mais, beleza? E já aproveitando que eu tô fazendo jabá, caso você não esteja ligado, eu tô com um canal novo. Sim, eu criei um canal novo, fazendo mais conteúdo aí, né, o cara não para. E agora o meu canal novo vai ser sobre outros animes e mangás no geral que não envolvam Shumatsu. Eu já fiz o primeiro vídeo lá sobre Blue Lock, e seria muito legal se você fosse lá, apoiasse essa minha nova empreitada nesse novo canal, se inscrevendo lá também. O link vai estar na descrição e também tá passando nos cards pra você dar uma olhada, beleza? E vocês devem estar se perguntando como que vai ser os humanos que a gente escolheu aqui nessa lista, né? Eu vou só pegar imagens da internet deles, vão ser esses humanos? Não, é claro que não, né? Com a ajuda de vocês, principalmente nas lives aqui do canal, a gente conseguiu angariar um bom montante para poder comissionar artes para esses personagens. Então eu fui atrás de artistas conhecidos aqui da comunidade de Shumatsu para eles poderem também fazer o design dos humanos que a gente vai escolher. Ou seja, não só vocês inscritos aqui do canal ajudaram a construir esses personagens, como eu também queria que os artistas da comunidade também pudessem ter ali o seu toque criativo, né, a sua ideia também colocada nesse personagem, pra gente poder fazer realmente uma ideia de comunidade, né, não só a comunidade do meu canal, como a comunidade de Shumatsu no geral construindo esses personagens. Então, dependendo ali de um personagem ou outro, alguns tiveram um pouco mais de liberdade, outros tiveram um pouco menos, vai variar bastante também do que vocês e do que eu estávamos imaginando para esses personagens, e eu vou comentar sobre isso também de acordo com o vídeo. Então, já deixando bem claro, o link, né, a rede social de todos os artistas que fizeram comissões aqui nesse vídeo vão estar ali na descrição. Então, se você tiver algum interesse em alguma arte de algum deles, só dá uma olhada ali na descrição, beleza? Agora sim, vamos direto para o primeiro humano que a gente vai ter aqui na lista, e o primeiro humano não poderia ser nada mais, nada menos do que também o primeiro grande rei da história da humanidade. Não é o Qin Shi Huang, e sim Gilgamesh, o rei sumério. Antes de falarmos do Gilgamesh do nosso Ragnarok, vamos falar um pouco da sua figura histórica, para caso você não o conheça. Afinal, quem é Gilgamesh? Gilgamesh é um herói lendário da antiga Mesopotâmia, protagonista da mais antiga obra literária do mundo, a Epopeia de Gilgamesh, sendo retratado como um ser de força e coragem sobre-humanas que enfrenta monstros, encontra Enkidu, um amigo inseparável dele, e vive aventuras com ele em busca desesperadamente pela imortalidade após a morte do seu companheiro, tornando-se símbolo da condição humana ao mostrar que nem mesmo um humano lendário pode escapar do destino da morte, mas pode alcançar a verdadeira eternidade através da memória da realização do seu legado e da sua cidade. O Gilgamesh foi sugerido por muitos inscritos, mas o comentário que mais foi elaborado foi o comentário pelo inscrito O Filho de Hades, do qual eu inclusive li o seu próprio resumo agora mesmo. Então é graças a ele que o Gilgamesh é um dos nossos 13 humanos. Graças a ele e mais alguns inscritos, o Rogério Rodrigues sugeriu que o Gilgamesh lutasse pelo lado dos deuses, coisa que a maioria não seguiu muito nessa linha, mas ele sugeriu também a arma do Gilgamesh, um tesouro sagrado que pode se transformar em várias armas que ele usou em sua epopeia, uma espada feita com o dente da serpente que tentou tomar a sua imortalidade, um martelo ardente feito com o coração do gigante de fogo que ele derrotou, e etc, etc. E o Filho de Hades novamente comenta algo que acrescenta o personagem, e acho que esse será o seu mote principal, a busca de um legado. Como ele comenta, o aprendizado da epopeia de Gilgamesh é o Gilgamesh tentar buscar a imortalidade de maneira divina, mas perceber que a verdadeira imortalidade está no legado, em deixar o seu nome para a história. Então o nosso Gilgamesh vai se focar nisso, um homem que foi o primeiro grande rei da história da humanidade, que marcou e deixou seu nome na história por seu legado nesse mundo, por meio dos seus feitos, do seu reino, de sua epopeia e de sua jornada como um grande rei. Foi assim que ele se tornou imortal. Sobre o design, o artista escolhido para fazer o design dele foi o tio Leônidas, que também tem um canal de YouTube de Shumatsu. Eu vou deixar as redes dele aí na descrição, tanto o Twitter dele quanto o canal para vocês irem lá se inscrever. E como vocês estão vendo, esse aí é o baita do design do Gilgamesh. E no processo criativo do tio Leônidas, ele optou por fazer um Gilgamesh com essa capa esvoaçante e essas roupas mais trajadas para o combate. Afinal, ele é o rei de Uruk, né? Alguém muito centrado em batalha.
velho, um rei bem mais antigo. Então a sua arma divina também é inspirada na arma da geração de cada rei que acaba sendo empossado e também inspirada ali, né, na própria ideia que o Rogério tinha comentado da espada feita com o dente da serpente. Como vocês podem ver, esse é o tesouro sagrado escolhido ali para o Gilgamesh. Já as roupas dele são uma mistura visual de algo remetendo tanto à época dele, só que também com um estilo mais modernizado. A mistura do dourado com o branco é para mostrar a luz e a força que ele esbanja pela sua presença real, e a mistura do preto com as roupas dele e a espada sendo algo mais sinistro para combinar também com o seu lado mais impiedoso e direto na luta. Já a escritura na bochecha dele é algo como um G, né, de Gilgamesh, né, só que na letra da época dele lá da Suméria. E o Gilgamesh foi escolhido apesar de não ter, assim, enormes pessoas pedindo por ele. Eu vi pelo menos umas 4 ou 5, né? Então, assim, entre os 6 humanos que a gente vai escolher hoje, ele não foi um dos mais escolhidos, mas ele também não foi um dos poucos escolhidos. Ele tá ali nesse meio termo. E é como eu comentei no vídeo de especial, eu não vou escolher simplesmente os 6 humanos mais pedidos, mas sim os 6 humanos que eu ache mais legal. Claro, quanto mais gente pedir, mais o personagem tende a ser escolhido. Mas isso não é uma regra obrigatória, não é proporcional, e o Gilgamesh é um ótimo exemplo disso, porque por mais que ele não tenha tido tantas sugestões, as sugestões dele formaram um personagem muito interessante, como vocês puderam ver, né, tendo essa parada do legado, né, sua imortalidade por meio do legado que ele deixa em terra, sendo ele o grande rei da humanidade, o primeiro grande rei da humanidade. E claro, a gente comentou aqui bastante sobre o Gilgamesh, mas tem coisas faltando sobre ele. A gente falou bem um pouco sobre o Enkidu, né, que é o seu amigo ali, que é um personagem bastante essencial para a epopeia de Gilgamesh. Então, se vocês quiserem complementar mais sobre o Gilgamesh e também sobre outros personagens que a gente vai comentar daqui pra frente, fiquem à vontade para complementar aí nos comentários, beleza? Agora vamos ir para a segunda figura escolhida aqui pela gente, que foi simplesmente a Cleópatra. Sim, a rainha dourada do Egito, provavelmente a imperatriz mais famosa da história da humanidade, e uma figura sugerida pelo Marcozinho, que voltará ao vídeo daqui a pouco também. Boa parte da lore dela eu peguei de sugestão do inscrito Arthur, onde a Cleópatra, apesar de nascer em um berço de ouro, cresceu como uma rainha que se coloca no lugar do seu povo, tendo origens surpreendentemente humildes, compreendendo a lamúria de seu povo, quem eram os egípcios e também qual era a sua cultura. Como isso não condizia com o esperado pela realeza, Cleópatra sofreu um golpe, não sendo morta apenas porque foi salva pelo seu próprio povo. Quanto ao seu tesouro sagrado, eu gostei muito da sugestão do Lucas Silva, um cajado que causa um brilho que faz miragens na cabeça dos deuses, parecido com o efeito do deserto do Saara. E honestamente foi esse comentário que meio que me fez escolher a Cleópatra, que assim como eu comentei com o Gilgamesh, não foi uma figura muito comentada. Ela foi até que bastante comentada, mas assim, não chegou a ser tanto quanto outras figuras que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu gostei muito de ela ter esse estilo de luta das ilusões, né, das miragens. Muita gente vai tentar fazer ali um paralelo com Loki, que trabalha com ilusões no mangá original, mas Loki ele cria ilusões de fato, né? Ele cria clones palpáveis. A Cleópatra eu pensei mais na ideia de ela fazer ilusões, ela fazer paisagens, miragens e lutar com isso, né? Então ela ser uma humana que não vai cair na porrada, que nem, por exemplo, o Gilgamesh ou outros aqui da lista vão cair. Então eu gostei bastante disso. E quanto ao design da Cleópatra, quem fez ela foi o Operação Dublagem, né? O famoso Dubs aqui da comunidade, que tem ali vários vídeos de Shumatsu no seu canal. Basicamente, como a ideia da Cleópatra ela é ser uma personagem mais humilde e carismática, o foco do Dubs foi em fazer ela com olhos grandes e também bem fofos, para de primeira já o telespectador se apegar a essa personagem. As roupas dela foi para um lado mais humilde, como comentado ali pelos inscritos em sua lore, com pouca roupa, mas cobrindo o suficiente para não deixar ela vulgar, porém ainda muito bonita, porque a Cleópatra era, né, essa figura conhecida pela sua beleza e pela sua sedução. Já os adornos dela são dourados, por causa que ela também, apesar de tudo, é da realeza, e ela também tem o seu cajado de cobra em referência à deusa egípcia Apófis. Por fim, a paleta dela ali é totalmente de cores que contrastam e também se complementam, né? Esse branco com o dourado, né? Também com ali o marrom mais claro. Então essa basicamente é a personagem da Cleópatra. Então vamos passar agora para o terceiro humano. E o terceiro humano é um que vocês também pediram muito. Esse sem dúvidas foi, eu acho que talvez o segundo humano mais pedido dessa lista, que é o famoso rei leproso Balduíno. Balduíno IV, sugerido pela Fangirl do Odin, conhecido como o rei leproso e rei de Jerusalém de 1174 até a sua morte em 1185. Balduíno IV já conseguiu uma vitória contra os cruzados com apenas 500 cavaleiros e com uma doença grave. Balduíno IV também era um líder militar habilidoso que liderava seus homens contra Saladino no cerco de Kerak, que ocorreu no final de 1183.
O homem que, por mais que carregasse um corpo frágil graças à sua doença, né, a temida lepra, exibia um espírito firme, uma resistência moral e uma enorme força de vontade, fazendo dele um dos reis mais respeitados e mais importantes também da história da humanidade. Já a aparência do Balduíno, né, foi descrita pelo inscrito Crimson, a aparência de um jovem magro e pálido com a pele marcada com manchas e cicatrizes discretas da lepra, olhos azuis profundos e uma expressão calma e séria. Aqui ele escreveu bastante do Balduíno com, né, as marcas da lepra, como ele comentou, mas outros inscritos posteriormente fizeram sugestões bem interessantes que vão envolver bastante da dinâmica desse personagem enquanto ele luta. Então, com base nesse comentário e nos próximos, eu chamei o artista Kevin, ou @KevinJJJ, né, sei como é que se fala o nick dele certinho, mas é um artista bem conhecido, bem famoso na comunidade de Shumatsu por outras artes de personagens que eu tô mostrando aí na tela, que ele tem bastante, como por exemplo essa do Odin, que é brabíssima. E pro Balduíno, ele optou por fazer esse contraste aí que vocês estão vendo na tela, do Balduíno na infância dele, com algo mais sério e determinado na guerra, né, com esses dois lados sendo separados pela lâmina de prata dele. E quanto ao design dele, não é algo que realmente o Kevin e eu, a gente chegou a pensar muito fora da caixa, né? O Balduíno já é um humano que tem ali um design, por assim dizer, né, muito marcante, né? Essa armadura dele é muito marcante, então a gente não optou por fazer nenhuma coisa muito inventiva, né? Foi algo realmente bem pautado na sua aparência já comum ali, que a maioria das pessoas pensa. Eu particularmente gostei bastante da arte dele. E no nosso Ragnarok, o seu tesouro sagrado será a Máscara da Ruína, sugerida pelo Rogério Rodrigues e pelo Osiris, uma máscara dourada que tem como poder a capacidade de conceder poderes divinos a qualquer objeto em seu contato, tendo como consequência a deterioração do corpo do usuário. Basicamente, Balduíno, quanto mais usar essa máscara, mais vai ser afetado pela temível lepra novamente. A ideia do Rogério, e que foi o que me fez escolher esse tesouro sagrado, foi que o Balduíno entraria na arena com a sua aparência saudável, sem a sua lepra, mas com o constante uso da Máscara da Ruína, ele voltaria a ter esse estado corpóreo fraco que um dia ele já teve. Não só isso é uma habilidade de sacrifício que combina muito com o que a gente está buscando pro personagem, né? Alguém que tem uma enorme determinação e pode tolerar qualquer dor, como também acrescenta uma dose de tensão extra na sua luta, né? Uma dose de tensão extrema. A cada uso da habilidade dele, o Balduíno vai ficar mais ferido por causa da lepra e se aproximar mais ainda da morte. Então, também é um conceito bem interessante e particularmente isso foi provavelmente o que mais me fez escolher esse personagem aqui. E saindo um pouquinho da área dos reis, né, a gente teve aqui 3 reis seguidos, agora a gente vai ir para outra personagem que também tem o seu tom ali de mitologia, que é a Lilith. Temos a Lilith, uma famosa e polêmica figura feminina nas mitologias judaica e mesopotâmica, conhecida por alguns como sendo a primeira esposa de Adão, criada ao mesmo tempo e da mesma forma que o primeiro homem, e apresentado em diversos mitos e narrativas como uma personagem demoníaca primordial, ou como o arquétipo na demologia judaica e da Babilônia, como sendo banida dos céus por não querer se submeter a ser meramente a esposa de Adão. A Lilith foi sugerida novamente pelo inscrito Marcozinho, enquanto o inscrito não é o Tobitaka, sugeriu os seus poderes, onde ela pode fabricar bonecas a partir de uma substância do corpo dela conhecidas como Linlin, podendo transformar parte do dano que tomaria de um ataque para essas bonecas. O seu tesouro sagrado são um par de luvas afiadas. E quanto à sua aparência, o inscrito Antikit completou sugerindo a sua lore. Lilith foi criada pelos deuses só para ser a parceira de Adão, mas ela recusou esse destino, ela não queria ficar com ele. Por causa disso, não apenas foi expulsa do Éden, como também jogada no inferno. Lá, os deuses deformaram ela de propósito, transformando sua aparência em algo horrendo, para que ninguém jamais pudesse desejá-la novamente. Mas a Lilith, mesmo assim, não se curvou. Se os deuses queriam que ela fosse um monstro, ela seria o pior pesadelo deles. Ela vai lutar no Ragnarok não para salvar a humanidade, mas sim para mostrar para os deuses que ela não se arrepende de absolutamente nada. A sua mensagem então seria que é melhor ter a liberdade de um monstro do que a prisão do destino. E foi com base em tudo isso que eu falei que eu comissionei as artes do artista Yun lá do Twitter, que também tem artes de Shumatsu como eu tô passando aí na tela. E eu e ele tivemos um brainstorm bem legal da sua personagem. Apesar da descrição do Antikit para ela ter uma aparência mais deformada, eu pedi que o Yun mantesse um toque de feminilidade e beleza ali na Lilith. Afinal, ela é o arquétipo da mulher rebelde, né, da força selvagem do gênero feminino, que na minha visão seria melhor definida se tivesse também o seu toque belo para complementar o olhar
militar monstruoso dela. Por isso, eu e o Yun, a gente teve ali esse brainstorm, e ele acabou optando por fazer a aparência dela bem inspirada ali em personagens de LoL, né, de League of Legends, né, com as suas linhas ali que controlam as marionetes e uma venda e um capuz para poder ali ocultar, né, a aparência da Lilith, essa aparência monstruosa que sem o capuz e sem a venda é como vocês estão vendo aí na tela. Eu particularmente gostei muito do design da Lilith que ele fez, né? Lembrando, né, que o link não só das redes sociais do Yun, como também de todos os artistas estão aí na descrição, tá? Então, enfim, tá aí o design dela, achei muito interessante, achei bem legal. Então vamos agora direto para o quinto humano. E esse quinto humano, assim, ele foi o mais pedido, o mais implorado. Se eu não colocasse ele na lista, eu acho que eu ia temer pela minha vida. Assim, vocês iam vir atrás de mim, vocês iam ir onde eu moro e vocês iam me atacar. Porque assim, ele foi o mais pedido disparadamente, assim, em um nível que se eu não colocasse ele, a galera ia estranhar. Que é o Alexandre o Grande. Uma figura que acho que todo mundo aqui já conhece, né? O grande general macedônico que nunca teve nenhuma derrota, né, na sua lista de batalhas, né? Tendo morrido basicamente por ser, bom, dizem as lendas, né, envenenado, ou seja, ele nunca perdeu em batalha de fato, né, ele é basicamente o general militar mais poderoso da história, né, ao menos aqui no nosso Ragnarok. Ele é um personagem que basicamente nunca perdeu em sua vida como general e soldado militar. E assim, ele é uma figura que a maioria pode estar pensando que é muito óbvia, né, a maioria das pessoas pensaria nele porque talvez no sentido de o humano que faltou no mangá original, o Alexandre o Grande, é o que todo mundo pensa. E eu concordo que talvez se fosse só eu escolhendo, eu não escolheria o Alexandre o Grande justamente porque ele é um personagem muito óbvio. Mas justamente por isso que eu tentei seguir essa linha do óbvio, né, do simples. E esse aqui foi um personagem que eu acabei, apesar de tendo muita gente fazendo muita sugestão de muitas coisas diferentes, eu acabei colocando ali um pouquinho da minha mão no sentido de escolher comentários específicos que vocês fizeram pra gente poder ter ali uma linha, né, de raciocínio para o Alexandre o Grande. Então, basicamente, quem sugeriu o Alexandre o Grande, ou melhor, o comentário em que eu peguei, né, em que se originou a principal parte das sugestões dele, foi do Anan Nogueira, onde ele fez ali todo o desenvolvimento de quem é o Alexandre o Grande, né, enfim, todas as expedições militares dele, sua liderança carismática. Então, com base nisso, eu peguei os comentários do Saif, que falou um pouquinho, né, das habilidades do Alexandre o Grande, do que ele chamou de instinto de caça, né, a capacidade do Alexandre de analisar a situação ao seu redor e se adaptar às coisas, e também do Uaiso, com a habilidade que ele também comentou de ser uma adaptação extrema ao estilo Mahoraga de Jujutsu Kaisen. E eu peguei essas duas sugestões, nesses dois comentários, e eu tentei jogar um pouquinho mais pro lado realista. Ao invés de a gente fazer uma habilidade de fato, uma coisa meio bússola do Akaza, né, não nesse ponto que eu tava querendo ir, eu queria colocar o Alexandre Grande mais como, vejam ele como tipo o Lubu, sabe, um personagem bem pé no chão. As suas habilidades vão ser mais físicas, ele vai ser um personagem rápido, vai ser um personagem forte, um personagem com bastante resistência e que vai ter uma inteligência de batalha tremenda, sendo ele o general militar que nunca perdeu. E ele vai ter de fato esse talento, né, essa habilidade de se adaptar, né, às situações. Então ele vai ver situações e ele vai conseguir sair delas de maneira muito inteligente, ele vai conseguir ter uma noção de combate muito boa, uma noção de espaço muito boa, e ele vai realmente poder se adaptar a essas situações, mas não num sentido sobrenatural, tipo Mahoraga, sabe, tipo gira a roda e se adapta. Não, ele vai se adaptar de uma maneira pé no chão, de uma maneira realista. Eu quero que o Alexandre o Grande seja o nosso personagem mais realista aqui da lista. Eu tinha essa visão já dele antes mesmo de ler os comentários de vocês, e eu quis seguir nessa visão aqui, justamente para dar aqui esse choque, né, já que todo mundo vai no Alexandre o Grande, vamos tentar fazer ele nesse caminho mais óbvio do Alexandre o Grande, justamente para ter esse contraste. E como a aparência dele vai ter que guiar isso daí, né, eu começei com o Léo, né, um artista bem conhecido também aqui na comunidade, que também a rede social dele vai estar aí na descrição, onde ele então fez essa aparência do Alexandre o Grande, onde eu até que botei bastante a mão, peço desculpas aí ao Léo, que eu acabei exigindo bastante coisa dele, né, mas que eu e ele a gente acabou chegando nessa concordância dessa aparência do Alexandre o Grande mais pautado pra realidade, com botas ali, uma calça, né, porque eu achava que o Saiote ia ficar meio esquisito nele, né, então uma calça, mais uma armadura ali, né, mais realista, manoplas mais realistas, e o Alexandre o Grande usando uma falcata, né, uma arma ali bem comum da época dele, uma falcata de
lâmina dourada e usando uma capa ali com esse tom mais roxo, que seria a parte ali mais da paleta de cores dele, que sai um pouquinho mais desse tom realista, né? E também tem toda a parada do roxo ser a cor da nobreza, né? E ele é, bom, o rei da Macedônia, né? Enfim, então esse aí é o Alexandre o Grande. Espero que vocês tenham gostado mais ou menos dessa ideia que eu tive dele, né? Agradecimentos também ao Léo por ter tolerado todas as importunações que eu fiz com ele no design do Alexandre o Grande. E com isso, o nosso quinto humano está revelado. E vamos então para o sexto humano. E por fim, mas não menos importante, o sexto humano. O humano que não foi revelado nem mesmo nas lives aqui no canal, né? Quem acompanha as lives tá ligado que a gente tava acompanhando ali, revelando os humanos de acordo com as metas sendo batidas. E esse sexto humano eu não revelei nas lives, que foi junto com Alexandre o Grande, para minha grande surpresa, um humano muito pedido. Quando eu olhei o nome dele pela primeira vez, eu falei, ok, isso é sacanagem, botaram aqui só pra zoar. Mas a galera foi comentando, e foi engajando, e foi comentando, e foi um dos comentários mais engajados de todo o vídeo. E eu estou falando dele, do primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. Bom, pra quem não sabe quem é Neil Armstrong, né? Neil Aidan Armstrong foi um engenheiro aeroespacial, aviador naval, piloto de teste, astronauta e professor norte-americano que tornou-se então o primeiro ser humano a pisar na Lua em 1969 na famosa Apollo 11, né? Apollo 11. E quem foi o Gold que sugeriu aí, né, esse nome extremamente criativo, que a primeira vez que você estranha, mas que com o passar daqui do que eu vou falando, vocês vão entender o quão legal vai ser esse personagem, foi o Alex Pereira, dizendo ali, né, que o Neil Armstrong seria o homem que superou o impossível, né, que enfrentou o horror cósmico de frente, e já dando uma sugestão para entidades cósmicas que poderiam estar ali nos lados dos deuses, né, e que a motivação dele seria mostrar para a humanidade que ele sempre pode dar um passo a mais e superar suas dificuldades, não importa o quão difícil seja o desafio, pois cada passo será um grande salto. O que eu achei muito interessante por fazer ali um paralelo com a missão à Lua, né, que é algo que poderia ser visto por muitas pessoas como algo impossível, né, não tem como um humano chegar até a Lua, né, isso deveria ser impossível, mas o Neil Armstrong iria lá, iria provar, né, sendo ali esse nome que representa essa viagem, né, ele seria essa pessoa que prova que o impossível não é impossível, é só uma questão de opinião, né? E que um pequeno passo pode ser um grande salto para a humanidade. E justamente por isso que eu fui atrás de um artista também bastante conhecido aqui na comunidade, que é o Melman, que também foi responsável pelas artes do Ragnarok do Libélula aqui, né, na comunidade de Shumatsu. E eu tive ali uma pequena conversa com ele do que eu queria para o personagem, né? Não tinha muita coisa assim para exigir para ele, eu dei também bastante liberdade criativa para ele nesse sentido, e foi basicamente esse aqui, o design que a gente chegou pro Neil Armstrong, que também é o design ali, né, que tava no meio da thumb, né, que vocês bem viram. Olhando pro Neil Armstrong da vida real, obviamente que eu e o Melman, né, usaríamos os trajes astronautas dele como base, mas eu deixei bastante liberdade pro Melman fazer o que ele quisesse com o design do Armstrong, dando apenas algumas sugestões bem leves. Como as roupas de astronauta da vida real são um pouco feias e também são meio folgadas, né, ele foi mais pro lado da ficção e se inspirou um pouquinho nas roupas de Evangelion, né, que são um pouco mais apertadas. E vocês no comentário falando bastante sobre as luvas e as botas do Neil Armstrong, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele pensou em botar algo que gerasse energia pro uniforme, colocando uma mochila espacial que oferece essa energia aí que percorre a armadura dele, tendo também propulsores aéreos que permitem que ele voe também. E agora falando um pouquinho sobre as habilidades, né, que esse traje dele vai ter, né, vamos falar um pouquinho sobre o que vocês sugeriram aí para o traje dele. Bom, primeiramente a sua Volund, né, o seu tesouro sagrado, né, ali criado pelas chamas de Prometheus, seria chamado HY-A11MBA, né, ali em inglês, né, na terminologia em inglês, HY para Humanity, A11 para All, né, e também para Apollo 11, né, que era ali a nave dele, e MBA sendo ali a sigla para Mighty Boosted Armor, né. Então, basicamente seria esse o nome da sua armadura. E quem fez ali os poderes para a armadura foi uma coalizão entre 3 inscritos. Primeiro foi o Dan, né, que comentou ali sobre a armadura dar ele resistência à pressão, além de botas com propulsão de foguete para poder ali dar
usar o seu Dash e Blitz dele, né, bem parecido com o Tesla na zona Gematria, e também tendo uma defesa aumentada, porque, bom, ele vai ali ter uma armadura como roupa, né, foi ele ali quem sugeriu essa ideia. E também tendo uma inteligência acima da média e experiência militar, né, não uma inteligência ali acima, né, do que é o Tesla, mas também uma inteligência ali bem mais alta do que o humano normal, bem interessante também. E o Lucas Molina foi lá e complementou, né, falando ali sobre as habilidades dele, sobre o Black Hole e o White Hole, sendo uma armadura também de proteção absoluta, a armadura mais forte da humanidade. E aí o Dan Vaz foi lá, né, e complementou isso, dando mais uma especificada, que provavelmente vai ser mais ou menos o que eu iria, né, pra essa parada da armadura, indo para as habilidades dele, que é o Black Hole, que absorve energia cinética, né, e o White Hole, que libera, que dispersa essa energia cinética em formas de ondas ou em golpes físicos. E também tendo o Humanity Leap, que ele consegue se deslocar por até 39 metros com a liberação do núcleo de energia dele. Curiosamente, né, a galera sugeriu isso daí antes de a gente ter o Neza, né, no Apocalipse dos Deuses, que, bom, ele basicamente faz isso, ele condensa a energia do golpe adversário, né, e depois ele dispersa, né, uma coincidência bem grande, né, o Neil Armstrong tem aí uma habilidade bem parecida com o Neza, né, não foi planejado nem um pouco. Mas, enfim, basicamente estão aí as habilidades do Neil Armstrong, né, um personagem que eu achei muito interessante, essa conjunção aí de fatores dele, né, o mote dele, essa questão de ele ser um personagem que vai representar o impossível, né, um pequeno passo para ele vai ser um grande passo para a humanidade, porque, né, ele tá lá para vencer um deus, né, e aí ele salvar a humanidade, mostrar para eles que vencer um deus é possível, não é impossível vencer um deus, assim como não era impossível o homem conquistar aquele objeto de inspiração que desde o começo da humanidade a gente olhava para os céus e pensava ser impossível conquistar, que era a Lua. Quanto à personalidade dele, né, muita gente não comentou muito sobre ela. Eu sempre pensei nele agora, né, bom, ele tá claramente sendo meio que o nosso Tesla, né, do nosso Ragnarok, como alguém bastante criativo, energético, né, principalmente inspirador, né, alguém bastante determinado, mas vocês podem acrescentar aí mais coisas pra personalidade dele, pra ele também não ser literalmente igual ao Tesla, né, a gente pode ter outras coisinhas ali para o Neil Armstrong também, né, até pra ele não ser realmente, ele ser meio que o nosso Tesla, mas não ser igual ao Tesla, né, ter ali algumas coisinhas de diferente do Tesla também. E por falar em personalidade, uma coisa que eu queria dar de sugestão pra vocês, não só pros próximos humanos, caso a gente bata a meta dos 8 mil inscritos, então se inscrevam, mas também para os deuses, né, pra vocês também evitarem, isso não é nenhuma crítica pra quem sugeriu nada, tá, mas é pra vocês também evitarem fazer personagens que são muito 8 ou 80, sabe? Por exemplo, não sei se vocês chegaram a reparar, mas a maioria dos personagens que eu comentei hoje, eles não tem muitos erros de personalidade. A maioria deles é muito bonzinho, ele quer ajudar as pessoas, ele quer ali ajudar o seu povo, ele quer ser uma pessoa melhor, eles não têm erros de personalidade, né? Eu não tô dizendo que todo mundo tem que ser um Jack da vida, um personagem maligno, né? Apesar de que eu acho que seria interessante a gente ter pelo menos um desses, a gente não teve nenhum desses 6 que foram escolhidos, mas eu tô dizendo que até mesmo os humanos que a gente vê como personagens bons em Shumatsu, eles têm traços de personalidade que a gente veria como algo ruim. O Kim, por exemplo, é alguém extremamente arrogante, egocêntrico, né? Alguém super convencido. O Buda é alguém ali bastante guloso, né? E também bastante convencido, bastante arrogante, né? O Sasaki é alguém que a gente vê como alguém bastante relaxado, né, que não se importa muito com os outros. O Raiden, né, nem se fala, o cara é o aspecto ali da gula, da luxúria e da preguiça, né, então assim, a gente tem os personagens que por mais que eles sejam personagens bons, eles também têm traços de personalidade que você poderia contestar como algo ruim, né, então pode ser um personagem muito arrogante, um personagem muito impiedoso, né, algo que foi comentado ali com o Gilgamesh ali, né, um personagem bastante impiedoso, ou pode ser um personagem realmente que pode ser mais covarde, ele pode não confiar tanto em si mesmo, enfim, né? Tentem pensar mais também nesse sentido, pra gente não fazer só personagens bonzinhos, né? Todos os humanos vão ser bonzinhos e vão lutar pelo bem da humanidade e eba, acabou. Enfim, ter um pouquinho mais de diversidade. E por falar em diversidade, vocês devem ter percebido que dos 6 humanos que a gente escolheu, boa parte deles são reis, né? Isso acabou acontecendo porque muita gente acaba pensando primeiro em reis e a maioria das sugestões acabou sendo em reis. Eu acabei escolhendo principalmente esses reis, mas eu vou tentar nas próximas vezes não tender tanto pra reis e também não tender só para personagens ocidentais, né? A gente acabou tendendo muito para personagens ocidentais nessa daqui, né? O Neil Armstrong é ocidental, o Alexandre o Grande e o Balduino
são ali orientais, mas mais da cultura ocidental. A Lilith, na teoria também, mesma coisa, mais da cultura ocidental, apesar de teoricamente ela ser oriental. A gente teria meio que só o Gilgamesh realmente como um personagem mais oriental, e a Cleópatra, enfim, também nesse meio termo, mais ali entre oriental e ocidental, né? Ela era mais macedônica, então na teoria ela é mais ocidental. Mas enfim, de qualquer forma não foi nenhum personagem extremamente oriental, né? Nenhum chinês, nenhum japonês, nenhum indiano, enfim. Nenhum personagem mais ali do Oriente, de fato, do Grande Oriente, né? Que a gente costuma falar. Então por isso eu vou citar alguns personagens orientais e ocidentais que quase entraram aqui na lista. E que, né, se tivesse sentido um pouquinho mais de trabalho ali, ou se, enfim, outros personagens que eu tivesse escolhido aqui não fossem escolhidos, eles poderiam estar escolhidos. Então, né, pra caso alguém tenha sugerido algum desses nomes, bola pra frente e vamos ali, né, se empolgar, né, desenvolver esses personagens que pode ser que eles sejam escolhidos no futuro. Então, o Napoleão Bonaparte foi um personagem ali, foi uma figura muito comentada, né, ela acabou não sendo escolhida justamente porque eu não queria ficar só escolhendo imperadores e reis, né, mas é uma figura que eu gosto bastante. A Joana d'Arc também, outra personagem, né, eu não queria pegar a Joana d'Arc e o Alexandre o Grande, acabou que o Alexandre o Grande foi escolhido, mas duas figuras que são muito comentadas. O Rei Arthur, da mesma forma, personagem ocidental, também rei, mas que também foi muito comentado. O Tim Molyneux, Tim Molyneux, creio que seja Molyneux, né, que se fala o nome dele. Uma figura bem interessante que eu não conhecia muito, então também bem legal ali. O Robin Hood, uma figura que eu achei bem legal de ser sugerida também, bem interessante. O Sun Tzu, né, o general militar chinês. O Baby Ruff, o jogador de beisebol, que inclusive iria, né, lutar em Shumatsu originalmente. Pra quem não sabe, ele estava na lista original de Shumatsu, né, antes do primeiro capítulo lançar, mas ele foi retirado, né. O Conde de Saint-Germain, esse aí também é uma figura histórica bastante interessante que eu não conhecia muito sobre, recomendo vocês darem uma pesquisada. O Dante Alighieri, né, que foi ali o criador, o escritor da Divina Comédia, né, bastante conectado com o inferno, né, demônio, céu, né, enfim. A Xingxi, que é a pirata chinesa, né, considerada uma das, ou a maior pirata chinesa, a maior pirata, né, da história. O Leonardo da Vinci, né, um grande polímata, né, escritor, desenvolvedor, enfim, inventor, várias coisas, artista, talvez a maior mente da humanidade, pelo menos na minha opinião. O Harry Houdini, né, um grande mago aí, né, da humanidade, né, um grande ilusionista, por assim dizer, né, aí mais da modernidade. O Yoshinaka Minamoto, né, que é um guerreiro do clã Minamoto da guerra de Genpei ali, né, pros anos de 1150, 1180 ali do Japão, que desejava morrer como um herói, mas foi derrotado e morto antes de conseguir lutar, quando o cavalo dele atolou no pântano. Ele é bem conhecido ali, né, nas histórias japonesas. O Barba Negra, né, o famoso e temido pirata ali dos mares, né, acho que esse aí meio que todo mundo já conhece. O Taira no Masakado, esse aí é outro bem interessante que eu também não conhecia muito, assim, honestamente, mas que foi sugerido, né, e ele é aparentemente considerado como o primeiro samurai e também alguém que causou a primeira guerra interna japonesa, líder da primeira rebelião contra o imperador japonês. Então, assim, um personagem que parece ser bem interessante, eu achei bem legal aí a sugestão dele, parece bem legal. Outro que também me interessou bastante foi o São Jorge, o Santo São Jorge, o cara que ali decapitou a cabeça de um dragão. Esse aí eu só não escolhi porque realmente a galera não acabou indo muito ali, né, pra sugerir coisas sobre ele, porque é uma figura que eu acho extremamente interessante, mas que infelizmente ela tem ali a parada do católico, né, que o Balduino, por exemplo, acaba já tendo e que outras figuras vão ter, mas que assim, se vocês comentarem bastante, né, pode ser também que sejam escolhidos. O Tahari, esse aí é um que eu também queria muito ter escolhido, mas a galera acabou não sugerindo muito, que basicamente era um soldado francês que ficou muito conhecido porque ele comia demais. Ele comia, tipo, não só muitas comidas, ele comia coisas, barra de ferro, bichos vivos, enfim. Era um personagem que eu acho que daria pra trazer muito bem aí no nosso Ragnarok também. Também o Hattori Hanzo, né, o famoso ninja demoníaco, esse aí eu acho que a maioria já conhece, né. A Belistar, né, que é conhecida como a rainha dos bandidos, né, que foi mais ou menos ali uma grande foragida, né, uma fora da lei ali, mais dos tempos de Velho Oeste ali dos Estados Unidos. O Carlos Magno, né, que é conhecido como o pai da Europa, né, um grande rei ali que foi responsável pela culturalização ali da Europa, também muito importante, né. E o São Tomás de Aquino, esse aí eu confesso que eu quase botei
gostei, mesmo sem ninguém ter sugerido nada direito dele, que eu achei o nome dele muito curioso. São Tomás de Aquino realmente é um, né, que pra quem não sabe, ele é basicamente um grande filósofo do catolicismo, né, um grande pensador ali, um santo, né, por isso São Tomás de Aquino, né. Eu achei muito interessante a sugestão dele, mas enfim, ninguém acabou indo muito nele. Mas o São Tomás de Aquino e outros personagens que eu citei agora são esses nomes que, por pouco ali, né, às vezes faltou um pouquinho do nome, né, da galera sugerir mais e angariar mais, às vezes realmente não faltou nada, por assim dizer, mas eram personagens que já estavam batendo com os que eu escolhi, exemplo, como eu falei, da Joana Dark e do Balduino, né, dois personagens que eu acho que se parecem muito, assim, o estilo de luta deles vai ser muito parecido, dois personagens que vêm ali da mesma vertente católica, enfim, esses nomes que eu citei foram nomes que, por um motivo ou outro, acabaram ficando de fora da lista, mas podem voltar, né, em um eventual aí, né, outra parte dos humanos, caso o canal bata os 8.000 inscritos. Então, se você quiser ver mais nomes aí para a nossa lista, e claro, esse projeto seguindo em frente, dando continuidade, né, a gente vê a lista de 13 contra 13 do nosso Ragnarok, então se inscreve caso ainda não esteja inscrito e compartilha com os seus amigos para eles se inscreverem também. Foi mal pela duração aí do vídeo, não sei quanto tempo que esse vídeo ficou, acho que deve ter ficado meio longo, mas enfim, vocês viram que foi um processo extremamente trabalhoso e muito divertido de continuar fazendo esse Ragnarok com vocês, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês até aqui, comentem aí qual humano que vocês mais gostaram desses 6, né? E não se esqueçam que amanhã vai estar lançando a parte onde vocês vão poder sugerir os 6 primeiros deuses. Lá eu vou explicar certinho como funciona a dinâmica para caso alguém não esteja familiarizado. Esse vídeo aqui vai ser só para vocês comentarem sobre os humanos, beleza? Então nem precisa ficar comentando sobre Deus aí. Fechou? Até mais!